Som de graça especial. Estamos na nossa viagem pela Rota 66. Estamos caminhando pelo livro de Êxodo, estamos acompanhando Moisés nessa viagem, buscando conhecer o Senhor. Chegamos na parte 3 dessa nossa viagem e, de fato, vamos ter essa possibilidade de conhecer cada vez mais as nuances do caráter do nosso Deus. Estamos chegando na estação 30 e hoje vamos pensar sobre uma palavra direta de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 19. Que Deus nos fale, que Deus não fale conosco. Êxodo capítulo 20, versículo 19. Que Deus não fale conosco, para que não morramos. Os hebreus estavam animados. Eles estavam indo se encontrar com a pessoa que os salvara. Eles passaram 3 dias aos pés do Monte Sinai, preparando-se e purificaram-se, vestindo suas melhores roupas, como se fossem encontrar um chefe de estado. Na verdade, o mestre do universo. Trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem anunciaram a chegada de Deus. Foi um grande evento. Você não gostaria de estar lá? Nós amamos um show de celebridades, ou comício político, ou um concurso, especialmente quando se incluem fogos de artifício. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. A fumaça subia da montanha. O chão tremeu. O som da trombeta foi aumentando. Deus advertiu Moisés para manter o povo ao redor. Não haveria de apressar o herói do Êxodo. Qualquer um que colocasse os pés na montanha morreria. Deus tinha a atenção total de todos. Então, o Senhor se apresentou. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Um enorme rugido irrompeu da multidão. Certo, as Escrituras não dizem isso, mas você pode imaginar como essas primeiras palavras impactaram as pessoas, não é isso? Elas estavam exultantes, estavam testemunhando a fé, a história. Apenas alguns minutos depois, as pessoas se afastaram. Pediram a Moisés para ser o intermediário. Deus não fale conosco para que não morramos. O que aconteceu? Tudo que Deus fez foi explicar os termos da sua aliança com eles, o que comumente chamamos de os 10 mandamentos. No processo, os hebreus experimentaram o temor de Deus. Na verdade, é mais correto dizer que eles ficaram aterrorizados. Às vezes, você não deseja que Deus falasse diretamente conosco? Ele eliminaria
tantas objeções. Muitas pessoas dizem que Deus não fala com elas. Então, por que elas deveriam crer que Ele existe? Bem, no encontro do Sinai, pelo menos 2 milhões de pessoas ouviram a Deus com seus próprios ouvidos e não gostaram nem um pouco. As pessoas realmente não querem um encontro tão direto com Deus. Por quê? Porque assim não terão desculpas se o desobedecerem. As leis de Deus são todas preto no branco. Preferimos ser livres para escolher se queremos segui-lo ou não em qualquer situação. Estação 30, uma estação de confronto. Você quer ouvir a Deus diretamente? É hora de parar e pensar. Você quer mesmo conhecer Deus? Quão perto você quer estar dele? Já parou para pensar sobre isso? Você se lembra que o Pedro teve o privilégio de receber Jesus no barco dele e aconteceu aquela pesca maravilhosa e lá pelas tantas parece que o Pedro se deu conta e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E o Isaías, que um dia o Eterno decidiu se revelar para ele, pelo menos um pouco, uma nuance da sua glória, e o Isaías ficou estupefato, ai de mim, vou morrer. Você entende isso? Você realmente quer conhecer o Senhor? Sim, você quer. Você, na verdade, não só quer, talvez você nem saiba que queira. Talvez você realmente tenha medo, mas não tenha medo, tenha temor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E você, na verdade, não é uma questão de querer, se você quer ou não quer conhecer realmente o Senhor, se aproximar do Senhor. Na verdade, você precisa. Eu e você, nós precisamos. E bendito seja esse Deus maravilhoso, porque, na verdade, a gente não precisa procurar Ele. Ele veio procurar a gente. Nós somos ovelhas, nós somos quais ovelhas perdidas, errantes, mas Jesus, o bom pastor, veio buscar e salvar cada um de nós. E Jesus é Deus. E a gente pode olhar para Deus, se aproximar de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe. Um grande abraço pastoral e eu convido você a parar um instante e olhar para Jesus. Essa é a dica para você ter um encontro real com o Deus vivo todo-poderoso.